Bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. Hoje vamos entrar em 2 de Pedro. Na primeira carta nós vimos Pedro basicamente a procurar encorajar os seus leitores face ao sofrimento, à perseguição, de modo a que pudessem fortalecer a sua esperança. E este foi o grande tema que nós vimos, fortalecendo a esperança. E agora nós vamos ver Pedro encorajar os seus leitores a permanecerem firmes, nem tanto diante do sofrimento, mas diante dos falsos ensinos, diante da ridicularização das pessoas à sua volta devido à demora da vinda de Jesus na cabeça delas. Okay? Então, vamos para 2 de Pedro, capítulo 1, okay? Versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. O autor é Pedro, e Pedro está a escrever a todos os cristãos. Pedro está a escrever a todos aqueles que obtiveram fé preciosa. Okay? Obtiveram, como sendo aqui este verbo aponta para algo que aconteceu externo à pessoa. Okay? Algo que foi dado à pessoa. E a Bíblia apresenta ao longo tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, este movimento que é Deus que vai ao encontro da pessoa que está perdida, da pessoa que precisa de salvação. Deus vai e, como Paulo diz, é Deus quem dá a fé. A fé é um dom de Deus, é um presente, é uma dádiva de Deus. Então Pedro diz a todos nós que recebemos da parte de Deus esta capacidade de crer e de receber a graça de Deus, então os leitores, que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Okay? Esta é uma saudação habitual, mas Pedro vai acrescentar aqui um outro ponto que é bastante importante, uma expressão que vai aparecer por 3 vezes neste nosso texto de hoje. Okay? Ele vai dizer no pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Okay? E Pedro está a escrever também para combater falsos ensinos, como eu disse no início, e um desses falsos ensinos seria o gnosticismo. Okay? A crença de que a pessoa pode ser salva por parte de um conhecimento revelado especial. Okay? Então, havia algumas pessoas que recebiam uma revelação, um conhecimento que lhes dava a salvação. Agora, esse conhecimento não é um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento místico e especulativo. Okay? E o gnosticismo também afirmava a presença deste dualismo cósmico, ou seja, duas realidades opostas. O que é bom e o que é mau. E o que é bom é o que é não material, é o que é invisível, o que é espiritual. E aquilo que é mau é a matéria. Okay? Aquilo que é palpável, esta realidade. Por isso é que Ireneu, um dos pais da Igreja, afirmou que João escreveu, logo no início da sua epístola, quando escreveu que o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, que o Verbo se fez carne, exatamente para atacar esta ideia, okay? No sentido em que o que é espiritual tornou-se matéria. Deus veio a este mundo, algo impensável na cabeça de um gnóstico. Okay? Então Pedro vai combater esta questão deste conhecimento especial e vai dizer que é possível ter um pleno conhecimento de Deus. Okay? Um pleno. Então ele não fala só de conhecimento, mas fala de pleno conhecimento. O pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Versículo 3. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, Pedro está aqui a dizer que foi-nos dado toda a capacidade, foi-nos dado todos os recursos, foi-nos dado tudo aquilo que nós precisamos para chegar à vida e à piedade. Okay? Ele vai depois repetir essa ideia no versículo 4, por isso podemos ler já. Eu já vou explicar melhor. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Okay? Então é possível ser coparticipante da natureza divina. Okay? É possível nós sermos cada vez mais parecidos, semelhantes, conformados à imagem de Jesus. Paulo fala nisto, Pedro também traz isto aqui. Okay? Sermos cada vez mais parecidos com Jesus.
O Espírito de Jesus habita em nós, o Espírito de Deus habita em nós e nós temos o poder, nós temos a capacidade, nós temos todos os recursos, temos todas as coisas, diz Pedro aqui, que conduzem à vida e à piedade. Okay? O que é a vida? A vida é Deus. Deus é vida. Okay? A piedade é esta entrega completa a Deus, a consagração a Deus. Então nós temos tudo o que nós precisamos para que isto aconteça. Não é algo que está inacessível, como para os gnósticos, mas é algo que está acessível. É algo que está acessível a todos nós. Como? Pelo pleno conhecimento de quem nos chamou. Okay? O conhecimento de Jesus. Agora, é importante aqui sublinhar uma coisa. O conhecimento nas Escrituras, desde o Antigo Testamento e também no Novo, não é apenas também só um conhecimento intelectual, mas é um relacionamento. Okay? Existe uma intimidade. E este relacionamento é que revela o conhecimento verdadeiro de Deus ou não. Okay? Porque o conhecimento intelectual não é suficiente para a pessoa afirmar que conhece a Deus. Tem que haver um relacionamento com Deus. Então não é apenas uma percepção e uma assimilação das verdades doutrinárias, porque muita gente pode acreditar em verdades, okay? Mas é um relacionamento com o próprio Deus, um relacionamento de amor. Okay? Os demónios creem numa série de verdades acerca de Deus, mas no entanto eles não têm um relacionamento de amor com Deus. Okay? Não têm um relacionamento onde Deus lhes é favorável, enquanto que o verdadeiro cristão, sim. Por isso nós temos todos os recursos para que este relacionamento seja cada vez mais vivo e cada vez mais real. E isto é aquilo que nós muitas vezes chamamos de crescimento espiritual. Mas até esse tipo de linguajar muitas vezes reflete este dualismo que havia no gnosticismo, em que nós fazemos uma dicotomização da vida sagrada e da vida secular. Isso não pode existir. Ok? Não pode existir. Em todas as esferas da vida nós devemos manifestar amor a Deus e amor ao próximo. O Evangelho tem implicações para todas as esferas da vida. Em todos os lugares nós somos chamados a ser espirituais. Okay? Em todo tipo de relacionamento, em todo tipo de contexto. Vamos avançar então no nosso texto. Por causa disso, versículo 5, concentrando todos os vossos esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. À piedade, a fraternidade. À fraternidade, o amor. Então, foram-nos concedidas, nós temos uma dispensa, okay? Nós temos um armazém de todos os recursos necessários para nós termos cada vez mais a vida de Jesus em nós, a dominar tudo em nós. Okay? Temos esses recursos para termos uma vida mais consagrada a Deus, para termos um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. Por isso devemos concentrar os nossos esforços. Se há algo que é acessível, então tem que haver da nossa parte uma intencionalidade. Tão simples quanto isto. Se há algo que está diante de nós e que é possível nós alcançarmos, tem que haver da nossa parte o movimento de irmos, tem que haver uma intencionalidade em irmos e em procurarmos desenvolver o que aqui nós vemos. Então acrescentem à fé, a esta confiança em Deus, a este lançar-se a Deus, acrescentem à fé a virtude. Outras traduções vão dizer a bondade, que é a fé em ação. Okay? Ou seja, que a vossa fé não seja apenas algo que é interior, mas que se materializa exteriormente. Okay? Que se materializa exteriormente, torna-se material da mesma forma que Deus veio a este mundo e tornou-se matéria. Igualmente, a nossa fé, que não seja apenas algo interior, como os gnósticos falavam, mas que se torne algo exterior, palpável. E as nossas igrejas evangélicas do Ocidente, do século XXI, precisam muito disto, porque existe, lá está outra vez, muito esta dicotomização e muito uma espiritualização e quase nada da materialização da fé. Okay? De se tornar concreta e prática, de vermos as implicações da mesma em todas as esferas da vida, no casamento, no relacionamento com os filhos, na sociedade, etc, etc, etc. Então acrescentem à fé a virtude, a fé em ação, a bondade, à virtude o conhecimento.
ok? Vamos procurar conhecer cada vez mais quem Jesus é, quem Deus é, quem nós somos, as promessas que temos, a base na qual podemos nos relacionar melhores. Vamos procurar desenvolver maior conhecimento sobre a disposição que Deus fez das coisas, a ordem das coisas, a ordem da moral, a ordem da ética, a ordem da sociedade, a ordem da família, a ordem da igreja. A vontade de Deus para cada coisa. Vamos procurar conhecer para quê? Para que possamos nos relacionar cada vez melhor com Deus, cada vez melhor com o próximo. Porque é a partir desse conhecimento que vão poder vir todas as demais coisas. Okay? A partir desse conhecimento que vai poder crescer o que nós vamos ver a seguir. A seguir, o domínio próprio. Okay? Então, a partir daquilo que nós sabemos, a partir daquilo que nós vemos da revelação de Deus para cada coisa da nossa vida, nós vamos saber onde é que nós vamos ter que puxar as rédeas. Vamos perceber onde é que nós vamos ter que nos travar. Okay? Onde é que vamos ter que exercer domínio próprio, domínio sobre nós mesmos. Tanto para nos restringir de fazer aquilo que não devemos de fazer, quanto, e às vezes esquecemos desta parte em relação ao domínio próprio, quanto para fazer aquilo que nós temos que fazer. Okay? E nós não vamos poder saber onde é que nós temos que travar, onde é que nós temos que ir, se não tivermos conhecimento. Okay? Por isso o conhecimento é importante. Então, a fé, a confiança, a fé materializada em bondade, em virtude, depois então o domínio próprio. E a seguir ao domínio próprio, a perseverança. Ou seja, nós sabemos como temos que agir, nós começamos a agir. Okay? Começamos a agir para nos travar naquilo que não temos que fazer e para fazer aquilo que temos que fazer. Ou seja, procuramos não pecar nem por comissão, nem por omissão. E depois vamos perseverar nisso. Ou seja, vamos permanecer firmes nisso. E vejam, isto aqui é um crescendo cada vez maior. Okay? E nós devemos então procurar permanecer firmes naquilo que já sabemos, naquilo que já temos conhecimento, onde devemos de ser e de fazer e onde não devemos de fazer. Okay? Avançando ao conhecimento, versículo 6, o domínio próprio. Já está o domínio próprio, a perseverança, peço desculpa. Há a perseverança, a piedade, a consagração. Então aí nós vamos poder nos sacrificar cada vez mais à luz daquele texto de Romanos 12. Não é? De sacrificar todo o nosso ser, toda a nossa vida, entregarmos como sacrifício racional a Deus. Okay? Entregando os nossos corpos, toda a nossa vida, a totalidade, a integridade do nosso ser. Okay? À medida que formos vivendo a perseverança no domínio próprio, nós estamos a pôr tudo de nós à disposição de Deus. Okay? E a piedade, a fraternidade. É nesse contexto onde nós já temos um conhecimento que devemos ter da disposição de Deus de todas as coisas. É nesse contexto em que nós já começamos a aprender a ter autodomínio e a saber permanecer aí, que vai poder haver um amor fraternal consistente. Eu não digo que antes não possa haver, mas aqui vai passar a haver um amor fraternal, ou seja, dos irmãos, de uns para com os outros, consistente. Okay? Um companheirismo, uma amizade consistente. A partir disto aqui. Neste degrau aqui, ok? Agora, claro que antes vai-se tentar já fazer isso, mas o que vai dar consistência, o que vai dar estabilidade nessa amizade, nesse discipulado mútuo, vai ser tudo o que nós vimos até aqui, ok? E a fraternidade, o amor. Chegar a esta fraternidade, é chegar ao amor, ok? Tanto o amor a Deus, quanto o amor ao próximo. Porque o nosso amor a Deus é manifestado pelo amor que nós temos pelo próximo. Agora, só vamos poder amar o próximo sacrificialmente, generosamente, perseverantemente, sem olharmos para nós próprios, mas procurando o florescimento e o bem do outro, se nós vivermos tudo o que está aqui para trás. Consagração a Deus, perseverança, domínio próprio, conhecimento, virtude, fé. Okay? O fim é o amor. Sempre, para tudo, o fim é o amor. O fim é ir em direção ao próximo. Não é a elevação do meu ser acima de todos os outros, okay? Mas é eu procurar elevar os outros. Versículo 8. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que faz com que nós tenhamos este pleno conhecimento de Jesus Cristo, o que manifesta que temos um relacionamento pessoal, profundo, íntimo com Jesus, é o crescimento nisto aqui. E Pedro fala exatamente isto, que há um crescimento
coisas que estão presentes e que estão a aumentar, que estão a crescer. Okay? Então é normal que ainda não estejamos no degrau acima, que até possamos ter um pouquinho disto tudo, mas ainda não crescemos mais um pouco. É normal que haja 3 passos para a frente, 2 para trás. Isso é normal. Mas quanto mais houver destas virtudes em nós, quanto mais houver estas qualidades presentes em nós, nós menos seremos inativos e infrutíferos. A nossa vida será frutífera. Okay? Estaremos a viver um avivamento na nossa vida onde produzimos fruto. Como é que nós fazemos isso? Procurando diligentemente, como ele disse aqui, com esforço, com intencionalidade, nos programando, não apenas ir vivendo a vida, mas delineando estratégias, objetivos, pensando como é que eu posso desenvolver cada uma destas qualidades para crescer no pleno conhecimento de Jesus. Versículo 9. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. Então nós vemos aqui que se nós não fizermos isto, nós estamos a manifestar que somos pessoas que veem apenas o que está perto. Okay? Somos pessoas que vivem para o imediato, somos pessoas impulsivas, instintivas como os animais. Okay? Vemos só aquilo que está aqui perto. Agimos por impulso, agimos segundo a velha natureza. Agora, se nós vivermos estas qualidades, então nós manifestamos que não esquecemos da nossa purificação dos pecados. Nós estamos a dizer, eu não esqueci quem eu sou. Há aqui uma identidade. Eu sou de Jesus. E se eu sou de Jesus, então eu vou viver cada vez mais o pleno conhecimento de Jesus. Eu vou viver um relacionamento cada vez mais íntimo, próximo, de amizade, de irmandade com Jesus Cristo, que habita em mim por meio do seu Espírito. Versículo 10, ele diz exatamente para nós nos empenharmos de uma forma cada vez mais intensa, okay? Com um esforço cada vez maior para confirmarmos a vocação e a eleição. O que é que ele quer dizer? Se não houver um crescimento nestas qualidades aqui, nós não confirmamos que somos salvos. Podemos falar muito, podemos ter muito conhecimento e assimilação intelectual das verdades, podemos ir à igreja quantas vezes quisermos, ouvirmos as pregações quantas vezes forem, mas se não houver um crescimento nestas qualidades aqui, isso é vazio, é vapor, é conversa fiada, ok? É uma realidade que não é presente. E nós, ao confirmarmos a nossa eleição e vocação, ao crescermos nestas qualidades, não tropeçaremos. Porquê é que muitas vezes a nossa vida é marcada por quedas? Porque não há empenho nisto aqui, nestas qualidades. Não há procurar crescer nestas qualidades. E por isso muitas vezes nós caímos. Porque lá está, não há domínio próprio. Não há perseverança no domínio próprio. Então vamos cair. Não há amor a Deus, não há amor ao próximo. Por isso vamos ferir Deus, vamos ferir o próximo. Okay? E versículo 11 para terminarmos. Porque desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, além de estas qualidades confirmarem que nós somos salvos, estas qualidades, a vivência delas, e quanto mais a vivermos, vai fazer com que nós entremos no reino com uma despensa cheia. Okay? Vamos entrar no reino cheio de qualidades, cada vez mais parecidos com Jesus. E isso tem consequências para a eternidade, em termos de recompensas, dos galardões. Não sabemos o que é, mas a Bíblia fala delas, são uma realidade. Ok? Este texto que nós vimos é muito, muito rico. Okay? Ele nos chama ao pleno conhecimento de Jesus, ou seja, um relacionamento mais profundo, mais real, em que nós amamos mais a Jesus e vivemos mais por Jesus. Então, se queres amar mais Jesus, não é cantando mais, não é afirmando mais, mas é vivendo mais. Okay? Claro que cantar é bom, claro que conhecer intelectualmente é fundamental, ok? Mas a vivência destas qualidades é indispensável. Crescimento espiritual, crescimento na vida cristã, é crescimento nestas qualidades. Okay? Então, Deus te abençoe, estuda estas qualidades, procura desenvolver nelas. E até amanhã.